Flamengo tem desfalque importante para a partida contra o Bangu nesta quinta-feira e preocupa a comissão técnica do Flamengo. E o Flamengo contrata profissional do Palmeiras, especialista nas categorias de base. Thiago Maia tem semana decisiva no Flamengo. Essa e outras informações você encontra aqui agora no canal Meu Mengão React. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos então atualizar as notícias e informações do Flamengo. Mengão que está em preparação para a partida contra o Bangu lá em Sergipe. O Flamengo terá mudanças na escalação e nós vamos analisar junto tudo isso aqui no nosso canal. Mas antes, já chega dando aquela moral pra gente, deixando o seu like. O seu like é muito importante, ajuda demais o trabalho do nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho, se inscreva, faça parte do nosso canal. Lembrando que aqui todos os dias nós trazemos as notícias e as informações do Flamengo. Você vive Flamengo de verdade? Então é aqui, tá bom, nação? Vamos então pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil e depois vamos trazendo informações do Flamengo. Vamos ver qual deve ser uma possível aí escalação do Flamengo para essa partida. Vamos então para as últimas notícias do Mengão. Informações do Rubro Negro com o Pedro Henrique Torre, que também está conosco aqui no Sport Center. Então, Mengão amanhã, mais uma vez fora do Rio. É isso, Pedro? É isso aí. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você também, Donan, Marra, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Esse campeonato carioca itinerante, né? Não para nem um pouquinho. Então o Flamengo vai a Aracaju para disputar essa partida. Mais um jogo do Campeonato Carioca. Colocou toda a agenda em dia, né? No último sábado de Carnaval, venceu o Volta Redonda por 3-0 naquele jogo que ainda estava atrasado da terceira rodada. O Flamengo tinha ido para os Estados Unidos. Então tá tudo certo agora. O Flamengo tem 15 pontos, está a 2 do líder Fluminense, então 2 pontinhos de distância. De repente, o que pode acontecer no clássico hoje, o Flamengo com uma vitória amanhã pode até alcançar a liderança. Então o Flamengo fica nessa expectativa. Não vai ter o Vinha ainda para essa partida contra o Bangu, já que o Vinha foi liberado para acompanhar o nascimento da filha Faustina lá na Itália. Deve voltar até o fim dessa semana. E aí sim, na terça-feira contra o Boa Vista no Maracanã, ele deve fazer a sua estreia com a camisa 17 do Flamengo. Deve ser essa, tem essa a expectativa. Além disso, o Pulgar está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Alan deve ser o substituto. Treinamento agora pela manhã no Ninho do Urubu. É o Tite definindo a equipe. Pode ser que ele mescle mais uma vez para, enfim, a questão física também é importante nesse início de temporada. Alguns testes que ele está fazendo também, ajustando, fazendo um refino ali na equipe nesse início de 2024. Lembrando que no último jogo no Maracanã, ele jogou com a dupla considerada reserva, esse luxo, reserva, né, Bruno? Bruno Henrique e Gabigol. Então pode ser que voltem agora Everton, Cebolinha e também o Pedro nesse jogo contra o Bangu, como você bem disse, em Aracaju, amanhã, 21h30. É isso, Pedro, valeu. Realmente é um luxo mesmo para os rubro-negros. E uma notícia muito importante confirmada pelo Flamengo para a partida contra o Bangu é de que o jogador De La Cruz e o Alan são desfalques para a próxima partida contra o Bangu nesta quinta-feira. E o Flamengo informa que De La Cruz realiza tratamento por conta de dores no ombro. O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, dia 15, quando enfrenta o Bangu pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. No entanto, o Tite ganhou nova dor de cabeça para a partida. Isso porque De La Cruz e o Alan serão desfalques para essa partida. E por meio de publicação nas redes sociais, o Flamengo anunciou. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De La Cruz realiza tratamento por conta de dores no ombro e está fora da partida contra o Bangu. E o atleta Alan realiza tratamento de reequilíbrio muscular, controle de carga e ficará fora dos jogos pelo período curto de 12 dias. Agora, meus amigos, é o seguinte. Com De La Cruz e o Alan lesionado, quem deve entrar no time do Flamengo para enfrentar o Bangu? Vai sobrar, sabe para quem? Pro Thiago Maia, que estava treinando separado juntamente com o Mateuzinho. Isso porque os dois jogadores estavam por ser negociados, né? Tanto o Mateuzinho com o Corinthians e o Thiago Maia com o Internacional. Eles estavam treinando separado de todo o grupo. E agora? Chama de novo o Thiago Maia, que estava treinando separado, desentrosado aí com a equipe para poder substituir
o Alan, por exemplo, o De La Cruz. Que situação que ficou o Flamengo agora, hein? Por isso que nós falamos sempre que o departamento de futebol do Flamengo precisa avaliar muito bem as contratações para não ficar faltando peças no seu elenco na temporada 2024. Você já imaginou o Flamengo, por exemplo, no meio da Copa América, que vai acontecer no meio desse ano, perder todo o meio de campo? Como vai ficar o Flamengo? Porque, por exemplo, tem o De La Cruz, tem o Eric Pulgar, que é jogador de seleção, tem o De Arrascaeta, jogador de seleção, uma possível convocação do Gerson. Como que vai ficar o meio de campo do Flamengo? Por isso, essa semana é uma semana decisiva também para o Thiago Maia. O Flamengo vai ficar de olho sobre essa negociação com o Internacional, que provavelmente deve aumentar a proposta para o Thiago Maia fazer parte do elenco do Internacional. Agora cabe o Flamengo decidir se fica com o Thiago Maia ou se libera para o Internacional. Como eu falei para vocês, nesse meio de ano o Flamengo pode perder o meio de campo titular inteiro por causa da Copa América. Então vamos ver o que vai acontecer. E na sua opinião, o Flamengo deve continuar com o Thiago Maia ou deve vender ele mesmo para o Internacional? Escreve aqui nos comentários. Você se lembra que algum tempo atrás saiu em vários meios de comunicação esportiva dizendo que o Flamengo estava observando o jogador Oscar, que ele poderia ser o novo reforço do Flamengo? Então, isso pode acontecer, isso porque o meia Oscar falou, deu uma declaração ali nos meios esportivos na China, dizendo que ele deseja voltar para o futebol brasileiro e deseja até mesmo, se possível, diminuir o seu salário para poder ficar então livre para qualquer clube, E o Flamengo não descarta a possibilidade de poder ter o jogador. Lembrando que caso isso aconteça, o jogador viria somente em novembro, poderia assinar um pré-contrato já no meio do ano e aí viria somente em novembro. O Oscar tem contrato com o time chinês até novembro de 2024. Entretanto, o jogador já definiu que deseja transferência para um novo clube após o fim do vínculo com a equipe da China. Por isso, o meia de 32 anos aceitou reduzir os salários nas próximas negociações com outro time. As informações são do jornalista Rafael Reis, do UOL Sports. Mas e aí, pessoal? Você acredita que o Oscar daria certo no Flamengo? Escreve aí nos comentários e vamos ver qual é a reação da torcida referente ao Oscar. E o Flamengo acertou a contratação de William Germano. Ele é ex-Palmeiras e ele é especialista nas categorias de base. Ele assume a função de olheiro das categorias de base. O William retorna ao Flamengo, ele já foi do Flamengo, após 2 temporadas na captação de talento da base do Palmeiras em 2022 até 2024. O Flamengo até tentou manter o olheiro na ocasião, quando ele trabalhava no Flamengo, mas não conseguiu cobrir a proposta financeira do Palmeiras. E em São Paulo ele era responsável por buscar atletas em clubes do interior paulista e em times de menores expressão do Brasil. Então o Flamengo, agora que está fazendo a sua reformulação no departamento de futebol, começa a fazer novas contratações, para poder fortalecer assim o seu departamento de futebol. Lembrando que o Flamengo ganhou muito dinheiro nessas últimas temporadas vendendo jogadores da categoria de base. O Flamengo está praticamente conseguindo fazer ótimos negócios vendendo jogadores e ganhando muito dinheiro, enchendo os cofres do Mengão. E olha só, pessoal, esse é o novo estádio do River Plate, que foi reformado. Na verdade, é o Monumental de Nunes que foi reformado, E esse estádio será a final, onde acontecerá a final da Copa Libertadores da América de 2024. E olha só, como vai ser na Argentina? Você já imaginou acontecer uma final, uma revanche de 2019 entre Flamengo e River Plate no estádio Monumental de Nunes? Meus amigos, vai pegar fogo, hein? Tem muita gente ansiosa já querendo o ingresso dessa final para poder assistir. Vamos ver, tomara que o Flamengo consiga chegar a ter uma boa temporada para poder chegar muito bem nessa final de campeonato, Inclusive, a Conmebol já até anunciou que vai pagar mais de 1,6 bilhões de reais distribuídos, claro, para cada fase que forem passando os clubes, O campeão vai faturar, vai ser uma premiação recorde, o campeão vai receber uma premiação recorde, a maior de todos os tempos. Vamos ver o que vai acontecer nessa final, nação.
Então é isso daí, essas foram as últimas informações do Flamengo. Nesse momento são as informações que chegaram pra gente. Nós vamos ficar de olho aqui, vamos trazendo pra vocês. Por isso, fica ligado no nosso canal, deixa o seu like, deixa o sininho ativado, assim sempre você estará recebendo as informações do Mengão, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.